Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Na Bíblia Pode. É um imenso prazer ter você aqui conosco mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu sou Magno Cruz e juntos nós vamos iniciar uma jornada de 20 episódios para aprendermos o que a Bíblia diz a respeito dos mais diversos assuntos. É isso mesmo. Nós estamos iniciando hoje uma série bíblica com o tema Jesus, o restaurador da vida. E hoje nós vamos conhecer o que Jesus falou a respeito das Escrituras. Quais são os textos bíblicos que nos apresentam a opinião de Jesus, aquilo que Deus deixou na sua palavra sobre a Bíblia, né? A Bíblia, que é um livro fantástico, a Bíblia, que é um livro, é o livro mais traduzido do mundo, é o livro mais compartilhado do mundo. E assim, eu ouvi certa vez de um amigo que nós podemos ler qualquer tipo de literatura: português, matemática, história, ficção científica, romance. Todas essas literaturas nos trarão aprendizado, mas a Bíblia é o único livro que transforma. Então, pegue a sua Bíblia, deixe aí do seu lado, porque nós vamos folhear muitos textos bíblicos para saber, para conhecer o que Jesus falou a respeito das Escrituras. Mas antes, eu quero pedir que, se você não for inscrito neste canal, inscreva-se, ative o sino de notificação para que você seja atualizado aí dos novos episódios e também compartilhe essa live, compartilhe esse estudo bíblico com todas as pessoas que você puder. Todos que precisam conhecer a Jesus, todos que precisam conhecer mais sobre a palavra de Deus. Faça, você é um missionário, é um instrumento nas mãos do Senhor para que o evangelho dele possa alcançar multidões e assim ele possa voltar. Então eu conto com você para que juntos nós possamos fazer essa ação missionária e sermos servos na mão de Deus, instrumentos na mão de Deus para que a palavra dele seja propagada através de nós. Mas antes, vamos pedir para que Deus nos dirija. Feche seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, amado Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco aqui neste momento e nos ensine aquilo que está na tua palavra a respeito das Escrituras, a respeito da Bíblia, que nós saiamos daqui cheios do teu Santo Espírito, transformados por tua palavra e que nós possamos hoje tomar uma decisão ao teu lado. Em nome de Jesus choramos. Amém. Como eu falei, o tema de hoje é Jesus e as Escrituras. E nós vamos aprender o que a Bíblia diz a respeito disso. E o primeiro texto que nós vamos ler hoje é um texto que está no livro de Atos. No livro de Atos, nós temos aqui alguns relatos, alguns escritos a respeito do que aconteceu ali com os apóstolos, e um deles é a história de Filipe e o etíope, que está lá em Atos capítulo 8, verso 26 até o verso 40, mas nós vamos ler alguns trechos e eu quero resumir um pouco essa história aqui para que você possa entender qual é a importância das Escrituras. Nesse relato estava ali o etíope, né, passando pela região onde Filipe estava, e ele estava com o livro de Isaías na mão, só que ele não entendia. Então o Espírito Santo incomoda Filipe e diz para que ele vá até aquela carruagem e acompanhe aquele eunuco, né? E Filipe, chegando lá, questiona se ele estava entendendo, e o etíope fala, né, no verso 31, como poderia entender se alguém não me explicar? E aí, então, Filipe sobe na carruagem e começa a explicar a respeito do que estava ali no trecho da escritura sagrada que estava na mão do etíope, na mão do eunuco. E nessa história nós podemos perceber que há uma busca pela verdade, né? O livro sagrado, ele traz a verdade. E várias pessoas têm essa necessidade da verdade. Quando a gente não encontra essa verdade, há um vazio em nós, né, a respeito disso. E o etíope ali era uma pessoa muito instruída, mas ele não conseguia entender o que estava na Bíblia porque era um conteúdo espiritual, e a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente.
Então nos vem a pergunta, né? Por que às vezes nós precisamos então de ajuda para começar a entender a Bíblia? Isso é comum, isso é normal, nós precisarmos de ajuda para entender a Bíblia, porque algumas pessoas, né, buscam se especializar e no que tange a Bíblia, no que se refere à Bíblia, a especialização científica, né, conhecida como a teologia, é a ciência que estuda aí as coisas de Deus, não é suficiente porque nós estamos falando de coisas espirituais. Então há necessidade da gente abrir o nosso coração, a nossa mente, para ouvir a voz de Deus de forma literal. Né? Através da oração, nós buscarmos iluminação do Espírito Santo para que a gente possa compreender as Escrituras. Foi aquilo que aconteceu ali com Filipe. Ele estava atento à voz do Espírito Santo e, por isso, ao ser instruído para que ele fosse ao encontro daquele eunuco, ele logo seguiu e ele, tendo conhecimento das Escrituras, né, ele pôde ajudá-lo a compreender, e o final da história, você vai ver no verso 40 aí, que o etíope então compreende a palavra de Deus, decide, né, ser um servo de Deus, aceitar o sacrifício de Cristo, e ele pede o batismo de imediato ali. Não estou dizendo que você, caso ainda não tenha aceitado a Cristo no seu coração ainda, você, ao estudar a lição de hoje, você vai sair correndo aí procurando a igreja e se batizar. Não, o batismo é uma decisão pública da aceitação do sacrifício de Cristo, do próprio Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas também uma decisão racional. É necessário conhecer, é necessário aprender, para que, ao tomar essa decisão, você possa seguir firme, independente do que lhe acontecer na trajetória, mas seguir firme no caminho rumo ao céu, a Canaã celestial. Mas sem mais delongas, nós já oramos, nós já estamos com a Bíblia na mão, já fizemos uma introdução porque é necessário estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, e vamos para a nossa primeira pergunta, que diz o seguinte: qual era a fonte de inspiração dos escritos? Qual era a fonte de inspiração da Bíblia? Você sabe? Vamos ler aí o capítulo 1, da segunda carta de Pedro, verso 21, para nós entendermos por que nós precisamos saber qual era a... Pronto, agora nós estamos aqui juntos. Qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? Você sabe que a Bíblia ela foi escrita aproximadamente por 40 profetas, né? Por 40 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, que viveram em países diferentes, que falavam idiomas diferentes, né? E cada autor, cada escritor ali, cada pessoa utilizada por Deus, ela foi utilizada de uma maneira diferente e elas tinham ali características diferentes. Por exemplo, Lucas, ele não foi discípulo, né? Ele não foi um dos 12. Ele foi uma testemunha ocular, um pesquisador, e ele era um médico, era um cientista. Então, a carta escrita por Lucas, o evangelho escrito por Lucas, ele tem riquezas de detalhes, ele tem informações cultas, assim como Paulo também. Os escritos de Paulo são muito inteligentes. Paulo era um judeu, membro do Sinédrio, ele mesmo diz que ele veio da tribo de Benjamim, e ele falava 4 idiomas, né? Percorreu bastante cidades e países ali na época dele. Então os escritos de Paulo têm uma característica culta. Já a linguagem de Pedro, por exemplo, a linguagem simples. Pedro era um pescador, né? Um outro detalhe importante, além do idioma e do autor, dos autores, é que a Bíblia foi escrita no intervalo de tempo de 1.600 anos, né? Entre os primeiros livros, que são conhecidos como Pentateucos, ali escritos por Moisés, e os últimos livros, as últimas cartas que foram escritas por João, 1ª, 2ª e 3ª João, e também o livro do Apocalipse. Há uma diferença, né, de espaço aí, de tempo, de 1.600 anos entre esses livros. A Bíblia,
né? A palavra Bíblia vem do grego biblos, que quer dizer conjunto de livros. Então aqui é uma biblioteca ambulante, uma biblioteca celestial, vamos dizer assim, sagrada, que eu e você temos o privilégio de ter nas mãos. A Bíblia, ao longo da história, ela foi caçada, ela foi queimada, ela foi restrita. Hoje nós temos o privilégio de estudar a palavra de Deus e muitas vezes não aproveitamos isso, mas ao longo da história nós sabemos que não foi bem assim, né? Nem todos tiveram esse privilégio que nós temos hoje. Mas o que a Bíblia diz, o que Jesus diz sobre a inspiração da Bíblia, a inspiração dos profetas bíblicos. Verso 21 do capítulo 1 da segunda carta de Pedro diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, alguns, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, nenhuma profecia foi dada por vontade humana, nenhuma profecia, nenhuma palavra. Homens santos, homens separados, foram inspirados pelo Espírito de Deus para que a palavra de Deus pudesse chegar até a mim e até a você. Segunda questão importante a respeito das Escrituras. Onde se origina a mensagem dos profetas? Nós sabemos que o Espírito Santo os inspirou, mas de onde vem a mensagem? Abra aí sua Bíblia. O texto está aí na tela, mas é bom abrir a Bíblia, é bom folhear, né, conhecer onde estão aí os textos, os versos. Abra aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, que diz o seguinte: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim como a verdade. É a palavra de Deus, a qual com efeito. Então, a origem da palavra de Deus, a origem da mensagem que foi soprada pelo Espírito Santo aos profetas, ela vem de Deus. A palavra de Deus vem de Deus, é redundante sim, mas é verdade. Muitas pessoas dizem que a Bíblia, ao longo dos anos, ela pode ter sofrido alguma alteração, ela pode ter sido, né, tido algum acréscimo ou alguma retirada, mas isso não é verdade. Inclusive, a história e a ciência comprova isso quando alguns arqueólogos fazendo escavações aí em montanhas, próximo lá à região de Jerusalém, próximo à região do Mar Morto, sendo mais específico, eles encontraram ali tijolos cuneiformes onde continham trechos do livro de Isaías. E ao comparar, né, essas raridades, essas peças raras, o conteúdo que ali estava escrito com a Bíblia que existia à época, ali, que foi por volta de 1945, se eu não estou enganado, eles viram que nenhuma parte da mensagem foi alterada. Nada foi alterado. Deus vem protegendo a mensagem ao longo desse tempo qual ela foi escrita. Então, eu creio piamente que a palavra de Deus ela não foi alterada, ela não foi modificada, ela não foi adulterada, porque isso aqui é uma palavra santa. A Bíblia é uma obra espiritual, não é uma obra de homens. Aqui conta relato de homens, nós vemos aqui as fraquezas dos homens, do povo de Deus, mas tudo isso aqui, como nós vimos, não só foi originada de Deus, como foi inspirada pelo Espírito Santo, né, através desses profetas, para que hoje nós tenhamos a palavra de Deus em nossas mãos. A próxima pergunta importante é: toda a Bíblia é inspirada? Ora, isso é quase que um absurdo se fazer uma pergunta dessa, mas existem grupos de pessoas que se intitulam cristãs
que rejeitam parte da Bíblia. Elas entendem que o Velho Testamento ele foi abolido, as leis foram pregadas na cruz e isso não há mais validade. Mas o que é que a Bíblia diz a respeito disto? Aí em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, nós vamos ver o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O texto bíblico diz que toda a Escritura é inspirada. Não há nenhum trecho da Bíblia que foi expurgado ou que não veio de Deus. Toda a Escritura veio de Deus, é inspirada e é útil. Nenhum trecho pode ser descartado ou desconsiderado. Então, respondendo a essa pergunta, toda Bíblia é sim inspirada por Deus. Pergunta 4. O que devemos buscar nas Escrituras? Olha só, interessante. Muitas pessoas procuram conhecimento, procuram riquezas, procuram crescer em vários aspectos de suas vidas, mas a Bíblia tem um presente principal e especial a nos entregar. E é esse presente que nós devemos procurar, que está aí em João 5, verso 39, certamente você já leu, que diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então nós devemos buscar nas Escrituras Jesus. As Escrituras testificam de Jesus e nelas contém a vida eterna. Nela existe aqui um mapa que vai nos guiar até a vida eterna, até o céu, para um lugar, como está escrito aqui também em João, capítulo 14, verso 1, o lugar que Jesus foi preparar. Um lugar que tem muitas moradas e que Ele quer que nós estejamos juntos com Ele. Então, o que nós devemos buscar nas Escrituras? A vida eterna, Jesus. Elas testificam de Jesus. Quem é o Verbo ou a palavra descrito no Evangelho de João? Vamos aí, João, folheie um pouco sua Bíblia, 2 ou 3 páginas para trás. João capítulo 1, verso 1 vai dizer que no princípio o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Verso 4, ele vai dizer: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Verso 14, ele vai dizer que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A quem ele está se referindo aqui? A Jesus. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra. Toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, testificam de Jesus. Jesus como Messias, Jesus como Criador, Jesus como Salvador, Jesus como mantenedor e Jesus como Rei. Como diz na profecia de Daniel, quando ele está falando ali da estátua, que vem uma pedra, né, atirada aos pés da estátua, e essa pedra se espalha por todo o mundo. Essa pedra é Cristo, a pedra angular, e ao se espalhar pelo todo mundo, ele está dizendo que o reino será dele, né? Não haverá espaço mais para o mal quando o mal for extirpado dessa terra. Então, o Verbo é Cristo, o Verbo descrito no Evangelho de João é o próprio Jesus. Que método Deus usou para criar todas as coisas? Olha só que interessante. Deus é o Criador. Se nós formos lá em Gênesis, nós vamos ver que quando na criação há ali não só um único ser participando da criação, mas a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós vamos estudar sobre isso. E prova disso é no relato quando ele começa a criar Adão, né? O texto bíblico diz: façamos então, né, o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo está ali no plural, ou seja, tem mais de uma pessoa participando ali da criação do homem. Mas qual foi o método que Deus usou para criar todas as coisas?
Salmo 33, verso 9, está aí na sua tela e na sua Bíblia diz: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então, pela palavra, pelo poder da palavra, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é poder, a palavra tem poder e pela palavra tudo passou a existir. Questão de número 7. Você pode ir colocando no chat alguma dúvida a respeito, perguntando outra coisa que talvez algum verso bíblico que não ficou claro para você, né? Eu estarei aqui à disposição para poder esclarecer as suas dúvidas. E se por acaso há também alguma outra pergunta que nós não tratamos aqui, fique à vontade para nos mandar a sua pergunta, que eu terei o imenso prazer de responder. Mas vamos aqui, o que o centurião disse a Jesus e por que Jesus se admirou. Essa história é muito interessante, porque é uma história de fé de uma pessoa que era romana, né? Um centurião, um oficial romano, então, logicamente, ele não era um seguidor de Cristo, não era um adepto à religião de Israel, né? Na época ainda não havia sido fundada a religião cristã, próximo ali ao ano 30, né? Que foi durante o ministério de Cristo. Então, naquele tempo, os romanos, eles sempre foram, né, pagãos e adeptos à adoração de imagens. A religião deles era pautada nesse conceito aí de adoração de imagens, de deuses, de astros, né, heranças de outros povos que eles subjugaram enquanto Estado, enquanto força bélica. Mas aqui no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 8, tem uma história interessante, nós vamos ler aqui na íntegra, que diz: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou eu, homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus se admirou e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Por que Jesus falou isso? Porque, logicamente, naturalmente, aquele homem não declararia isso se ele de fato não aceitasse Jesus. Como eu falei, ele era um oficial romano. Naquele tempo, o Jesus era tido como um revolucionário, já estava sendo perseguido pelos próprios judeus e também pelos próprios romanos, que temiam a perda de popularidade, né, ali no seu reinado, no seu império, por conta do fato de Jesus estar arrastando multidões com o discurso, né, do céu, com o discurso do reino, com as boas novas do evangelho. Então, naturalmente, o que deveria acontecer ali era esse oficial, esse centurião, tentar prender ou até matar Jesus pelo fato dele estar ali pregando, mas não, ele foi em busca da cura, ele teve fé, ele acreditou que Jesus podia curar. Muito embora a crença dele poderia estar sendo baseada em coisas que ele ouviu, mas independente disso, ele teve fé e ele disse que pela palavra de Jesus, o servo dele poderia ser curado. Assim deve ser a minha e a sua vida. Nós devemos ter fé na palavra de Deus. A Bíblia diz que ela foi inspirada, então ela foi inspirada. A Bíblia diz que o seu conteúdo se origina em Deus e nós fazemos bem em recebê-la com alegria. Então o seu conteúdo foi inspirado em Deus. A Bíblia diz que toda a Escritura foi inspirada. Não há nenhum trecho da Bíblia que não tenha sua origem em Deus. Então assim deve ser. E nós devemos ter a fé desse centurião. Nós devemos permitir que Jesus transforme a nossa vida através do contato que nós tenhamos com Ele. Assim deve ser a nossa postura, assim deve ser a sua postura. Nós vamos para a última pergunta a respeito do que Jesus falou, do que a Bíblia fala a respeito das Escrituras, que é como Jesus interpretava as Escrituras. E esse texto é muito interessante. No livro de Lucas, capítulo 24, verso 27, Lucas vai relatar que Jesus
Você certamente já está aí com sua Bíblia aberta, e na tela também já está aí o trecho desse verso, e diz: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Como é que Jesus estudava a Bíblia, interpretava a Bíblia? De Moisés a Apocalipse. No tempo de Jesus, evidentemente, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, então a Bíblia de Jesus era de Moisés, dos profetas, da lei, até os demais profetas, que encerrava-se ali em Malaquias. Nós sabemos que a Bíblia não foi escrita nessa ordem, né? Ela está assim organizada para uma melhor interpretação, melhor entendimento. Os livros foram escritos de forma separadas, né? Como eu falei no início, em épocas diferentes, por pessoas diferentes, mas ele foi assim organizado como uma mini biblioteca para que facilite o nosso entendimento, né? A nossa busca. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, verso 27, nós vamos ver que Jesus não descartava nenhum trecho da Bíblia, até porque toda a Bíblia falava dele. Não faz sentido, não é coerente a gente descartar algum trecho daquilo que é de suma importância para a nossa vida. Então nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus. É a principal revelação, é a segunda principal revelação de Deus. A primeira é o próprio Jesus. Muitos de nós, às vezes, buscamos acreditar em revelações dadas por homens, mas desacreditamos naquilo que está escrito na palavra de Deus, né? Então, nesse estudo, não sei se algo lhe chamou a atenção ou se você aprendeu alguma coisa que você ainda não conhecia, mas vale ressaltar que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela deve ser a nossa única regra de fé e prática. Nenhum outro material tem o poder de substituir as Escrituras no que tange ao nosso ensinamento a respeito de Deus e das suas coisas. Nós precisamos pensar que a palavra de Deus é a verdade, como diz João 17:17. Jesus também diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, logo a palavra de Deus é a vida de Jesus, testemunha de Jesus, né? E nós precisamos pensar se nós estamos buscando a verdade nas fontes erradas. Você já parou para pensar? Talvez você esteja aí pautando a sua fé, a sua devoção, o seu conhecimento a respeito de Deus, naquilo que você escuta na rede social. E aí você vai olhar para mim e vai dizer: mas Magno, você está fazendo justamente isso. Mas eu estou com a Bíblia aberta, nós estamos abrindo textos bíblicos e você está lendo certamente na sua Bíblia tudo aquilo que diz respeito ao que nós falamos aqui. E nós vimos aí nas redes sociais muitos pregadores da teologia da prosperidade simplesmente fazendo meditações e poemas e poesias e versos a respeito da Bíblia lindíssimos, mas sem fundamento bíblico. Nós precisamos pautar nossa fé na Bíblia, na palavra de Deus. O texto de Pedro que nós lemos lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, Pedro estava chamando a atenção dos irmãos ali daquela época sobre os falsos mestres e sobre os falsos profetas. Os falsos profetas eram aqueles que diziam que recebiam novas visões, mas Deus já se revelou na palavra dele. A revelação já está aqui. Deus pode se revelar novamente? Pode, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode me usar, ele pode te usar, ele pode usar uma jumenta, uma mula, como ele usou, né, contra Balaão, mas a revelação divina já está aqui. As respostas para as suas perguntas, até mesmo aquelas que você ainda nem fez, já estão aqui. Então não há necessidade de inventar a roda. Ore a Deus, busque inspiração, busque iluminação na palavra de Deus, para que você possa ouvir a sua voz. Como estudar, meditar ou compreender a Bíblia? Aqui vai algumas dicas que eu quero compartilhar com você, para que você possa obter um bom resultado quando se dedicar a estudar a palavra de Deus. Ore pedindo sabedoria antes de ler e estudar as Escrituras. Oração é fundamental. Compare textos e analise o livro.
o capítulo ou os versos antes e depois. Então, se você lê um verso e não entendeu, leia o verso anterior, leia o verso seguinte. Não entendeu, leia o capítulo. Não entendeu, leia o capítulo anterior. Continuou sem entender, leia o capítulo inteiro, porque às vezes a história está dentro de um contexto e muitas pessoas retiram essa história do contexto para poder pregar as verdades que elas quiserem. Uma delas, por exemplo, algumas pessoas dizem que na cruz foram abolidas todas as leis, baseadas no texto de Mateus 5,17. Porém, se você continuar lendo o texto, você vai ver que não há base para haver esse tipo de interpretação, porque ele diz assim, em verdade vos digo, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir a lei, né? Jesus diz. E cumprir ali é no sentido amplo mesmo, de cumprir, de esclarecer, de fazer com que as coisas acontecessem, assim como foi no batismo. Jesus era santo, é Deus, não precisava ser batizado, mas ele foi batizado para quê? Para dar exemplo, para cumprir a promessa. Então ele fala ali em Mateus que nós devemos cumprir como ele cumpriu. E aí na sequência do texto ele diz, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i nem um tio deverá ser tirado do livro desta lei. Então a terra não passou. Então por que algumas pessoas dizem que tal texto não vale mais? Ou outras pessoas acrescentam, como alguma igreja aí que muda mandamentos, tira o mandamento do sábado, acrescenta domingos e festas, e acrescenta adoração a imagens dentro dos testamentos, das leis de Deus, né? Dentro de um texto ali conhecido, muito parecido com a lei de Deus, ele pega a lei de Deus, transcreve e faz alteração. Nós não temos o poder nem o direito de fazer isso. E existe uma maldição lá descrita em Apocalipse capítulo 22 para aqueles que acrescentarem ou retirarem alguma coisa do livro da profecia, ou seja, da palavra de Deus. Outra dica é medite, pensando o que Deus está dizendo para mim, o que Ele espera de mim, levando em conta o meu conhecimento acerca de Deus, qual decisão eu devo tomar. Toda vez que nós nos dedicamos a estudar a palavra de Deus, nós devemos ser levados a tomar uma decisão. E é essa decisão que nós vamos ser levados a tomar agora, que é o nosso compromisso de fé, que diz: desejo conhecer mais a Bíblia, a fim de colocá-la em prática e ser restaurado por Jesus todos os dias. E aqui vai uma tarefinha de casa para você. Você pode pausar aí essa live depois, anotar esses textos, né, para você aprimorar a sua comunhão com Deus. E aqui são textos que complementam aquilo que nós estudamos hoje, sobre o que Jesus falou sobre a palavra, o que Jesus falou sobre as escrituras. Aqui em Mateus 6, nós vamos ver também Jesus falando sobre a oração, e tem alguns outros textos ali que Jesus vai ampliar esse seu e meu conhecimento a respeito das Escrituras. Nós temos aqui essa missão de ampliar, né, o nosso conhecimento bíblico. Como a nossa lição só vai acontecer agora no próximo episódio, no domingo, então você vai ter aí ao longo da semana, você pode aí a cada dia ler um trecho desse aí, hoje ou amanhã ler Mateus 5, 1 a 12, e na segunda, e na terça, e na quarta, e por aí vai, para que você amplie o seu conhecimento e crie hábito de comunhão com Deus. Nós não podemos passar desapercebidos ou deixar passar a ideia de que nós devemos ser uma ponte, um conduto que fará com que a palavra de Deus alcance outras pessoas. Por isso também eu quero te convidar a participar dessa missão junto comigo, que é de orar pelo menos por uma pessoa que você vai compartilhar esse estudo. Pense aí em uma pessoa que você gostaria de compartilhar esse estudo. E nós chegamos ao final aqui desse primeiro estudo, dessa primeira lição a respeito de Jesus, o restaurador da vida, sobre as Escrituras. E eu quero desde já te agradecer porque você esteve aqui conosco, porque você vai compartilhar essa live, porque esse estudo bíblico vai chegar
ao conhecimento de todas as pessoas que você tiver contato, quem sabe, né? E eu quero que você seja esse nosso parceiro aqui ao longo desses 20 episódios. Nós vamos aprender muitas coisas aqui a respeito de Jesus e da sua opinião e daquilo que ele disse sobre os mais diversos assuntos, como eu disse, mas nós precisamos dedicar essa iniciativa, esse estudo bíblico em oração a Deus, para que o Senhor nos use como instrumento e não permita que o inimigo nos atrapalhe. Por isso, eu quero te pedir que feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração e nós vamos pedir para que Deus nos abençoe sobre aquilo que nós conhecemos hoje, mas também nos ajude ao longo da semana a continuar buscando a Ele e compartilhando a sua palavra. Oremos. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e privilégio de estudar a tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos use, que o teu Santo Espírito nos use como instrumentos para fazer com que a tua palavra alcance os corações dos teus filhos. E que no próximo domingo possamos estar aqui juntos mais uma vez para conhecer mais a respeito de ti e da tua palavra. Nós te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado porque você esteve aqui até agora, né? Foi muito bom aprender um pouco a respeito das Escrituras, a respeito da palavra de Deus, abrir textos bíblicos, folhear a Bíblia. Apesar do texto estar aí aparecendo na sua tela quando nós formos abrir, mas não deixe de alimentar esse hábito de abrir a Bíblia e folhear e buscar por si mesmo, né, as respostas ali. Então, eu quero deixar aí a minha gratidão, mas também o meu desejo de que você tenha uma excelente semana, uma boa noite de sono e que ao longo dessa semana você possa buscar ao Senhor, né, de todo o seu coração, de todo entendimento, e eu tenho certeza que Ele falará contigo. Um abraço e fica com Deus.